Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, semanas atrás nós fizemos uma reportagem aqui em Araranguá, onde duas famílias reclamavam com relação a uma madeireira. A reclamação das pessoas é que a madeira não estaria sendo de acordo com o que elas queriam, as casas tinham buracos, tinham aberturas, enfim. E uma das senhoras citou durante a reportagem o nome da madeireira Sasso. Nós estamos aqui para conversar com o seu José Wilson, que é o proprietário da empresa, até como direito de resposta, porque como a empresa foi citada e é uma empresa tradicional de muitas décadas na região, fazendo obras de qualidade, como essa que nós vamos mostrar aqui agora, vamos conversar com o Cício para saber um pouco dessa situação. Vale ressaltar, fomos muito bem recebidos, conversamos já em particular com ele, com o advogado, o doutor Everson Kleber Cardoso, a respeito da situação. A gente sabe, claro, que não é a primeira vez que a empresa recebe algum tipo de reclamação, porque como o seu Wilson mesmo disse, né, toda obra, ela pode acontecer algum tipo de problema. Com relação ao seu Wilson, à empresa, fale-nos um pouco da empresa Madeireira Sasso. Bom, essa é uma empresa familiar, né, que vem de pai para filho e já estamos no mercado construindo casa, serrando madeira, enfim, há mais de 50 anos. E logicamente que quando uma empresa, né, com todo esse tempo de trabalho, ela no decorrer desse tempo todo passa por alguns problemas, né? E nós não estamos aqui para dizer que não temos problema em obras, né? Pode acontecer, já aconteceu, né? E pode vir a acontecer ainda. Então, a nossa empresa, ela tem um trabalho muito forte em toda a região aqui, da MESC, da Murel, da ANREC, e constrói casa com aproximadamente aí 25 equipes de carpinteiros, pedreiros, pintores, eletricistas, vidraceiros, enfim, nós fornecemos a casa pronta para o cliente, né, se assim desejar, ou quando não, uma casa mais simples, como vendemos aqui casas de madeira nobre também, mas que mais tem comercializado na região, casas de eucalipto e principalmente a de pinos. A de pinos é uma casa mais inferior, né, como todos sabem e conhecem a madeira de pinos, apesar de que hoje o mercado de pinos está mais difícil, né, houve um incremento muito alto no valor, mas é uma casa que, para a população com baixa renda, é uma casa mais popular e que tem conseguido, né, construir muitas casas, né? Fizemos em torno de 25 casas por mês, né? É uma demanda assim, bastante grande, mas é que a gente trabalha dia após dia para concluí-la, né, e terminar e satisfazer o cliente. Como a gente disse, é passível de ter problema, porque a gente contrata, terceiriza alguns serviços e pode, num caso ou outro, haver problema na construção como uma coisa natural, né? Na casa de madeira ou de alvenaria ou até num próprio edifício, pode ocorrer problemas, né? De uma trinca, de uma rachadura, né? Ou de uma madeira que cede. Isso é normal, a gente trabalha nesse ramo há muitos anos e entende, né, que isso pode acontecer e acontece. Por isso que nós temos também uma equipe de manutenção que dá manutenção, né, dá garantia para o cliente de toda a madeira, né, de 15 anos, né, são 15 anos de garantia, e também como direito do consumidor de 5 anos para a manutenção. Pode uma janela não fechar direito, uma porta arrastar no assoalho, né? Ou dar um problema de uma madeira abrir, ceder. Então a empresa tem já esse costume, essa prática de dar manutenção, tem a equipe de manutenção e faz os reparos sempre que for necessário, né? O que, claro, estranhou, né, neste último caso, que a pessoa encomendou uma casa e depois da casa pronta, ela apareceu um problema, né, que era passível de correção, que, no entanto, a gente foi fazer a correção, né, de uma abertura ou 2 ou 3 tábuas que cederam, e a cliente não aceitou que fizesse o reparo, queria outra casa, né? Então é uma casa feita sob encomenda, sob medida, e as coisas não são assim, né? Simplesmente, não quero mais, né? Então, por isso que a gente chamou vocês aqui para explicar,
porque nós estamos no mercado há muitos anos, né? E construímos obras em toda a região sul e não temos o que esconder, né? Aqui é a linha da verdade, vamos falar a verdade, né? A madeira pode dar problema e nós estamos aqui para resolver, né? Claro que às vezes frustra um cliente ou outro que não sai 100% como gostaria, mas nós estamos sempre à disposição, né? Sempre para fazer o melhor. Por isso que a gente tem essa tradição, está há tantos anos no mercado, né? E está vendendo tanto nesse momento. Muito bem. Muita diferença, seu Wilson, do tipo de madeira, do pinus para o eucalipto, na hora de confeccionar a casa. Porque, por exemplo, a casa em questão era uma casa feita de material mais inferior, então existe uma grande diferença. Exatamente, né? Como tem a madeira nobre, Angelinho, a Itaúba, que é uma casa que tem um valor substancial. A casa de eucalipto é uma casa também popular. Nós temos ela de primeira, com praticamente poucos nó, e uma casa mais popular com mais nó. Só que o eucalipto é uma madeira mais dura, mais firme, que ela dificulta essas falhas que podem acontecer. E o pinus, pelo contrário, é uma madeira macia, uma madeira leve. Então, quando ela recebe a chuva e o sol, ela pode ter algumas fissuras, né? Então, por isso que a gente entende e explica para o cliente, né? Se acontecer, a gente está sempre à disposição para consertar. E foi o caso deste cliente, né? Desta cliente, enfim, que houve esse problema, a gente foi para consertá-la, não aceitou. A gente tem costume também, os nós, né? Na madeira, tanto de eucalipto e de pinos, a gente massa o nó, né? Para que ele não fique tão transparente, porque não é um buraco, é o nó do pinus, o nó do pinho, né? Então, ele no sol, ele pode refletir uma luz. Claro que se a pessoa pintar a casa, tapa tudo, né? Não vê mais nó, ou inverniza e fica o nó aparecendo também e fica muito bonita, né? Passa um osmocola. Então, no caso, quando a gente vai amassar, a cliente já não aceitou que amassasse os nó para ficar uma casa, né, com uma aparência melhor. E a mesma coisa quando a gente foi substituir umas 4, 5 tábuas, ela não aceitou que fizesse a substituição, queria devolver a casa, enfim. Houve um constrangimento, nós chegamos a conversar com o cliente, se ele quisesse, nós pediríamos um prazo para tentar vender a casa para ele para uma outra pessoa, né? E devolveríamos o dinheiro sem problema. Mas eles acharam, não, tem que ser agora, tem que devolver o dinheiro agora. E aí, por isso que causou todo esse transtorno. Pedimos então que ele procurasse um advogado, falasse com o nosso advogado da empresa, para que a gente pudesse fazer extrajudicialmente, né, um acordo, um acerto, para que se resolvesse essa questão, porque a gente também não quer causar mal a ninguém, né? Esse é o nosso objetivo, a propaganda, né, é a alma do negócio, né? E nós precisamos que cada cliente que compra, como nós temos muitos, né? O pai compra, vem o filho, vem o neto, e passa gerações e compra sempre na nossa madeireira, porque conhece, porque confia, porque nós estamos estabilizados há muitos anos, né? Temos representação na Içara, temos representação no Sombrio. Então, quer dizer, nós geramos emprego, são em torno de 80 funcionários, né? Trabalhamos diariamente para fazer o melhor para o cidadão, para fornecer uma casa de qualidade. Como eu disse, às vezes acontece algum problema e outro, que a gente está sempre à disposição para corrigir. Tá certo. Muito obrigado, seu José Wilson. Resolveu o problema, a área jurídica, está conosco aqui também o advogado da empresa, que é o Dr. Everson Kleber Cardoso, entrou em contato conosco, pedindo esse direito de resposta, até porque a empresa foi citada. Estamos aqui para cumprir o que é correto. Como é que funciona, doutor, numa hora como essa, quando entra esse tipo de problema, de situação, o jurídico atua para resolver? Então, primeiro quero cumprimentar todos os telespectadores ao programa. Como é que funciona quando um cliente se sente prejudicado ou quando entende que tem algum defeito ou algum vício de função em alguma casa vendida? Primeiro que a empresa tem sempre aquele pós-venda, atendimento pós-venda, até com o próprio vendedor que efetuou a compra. O cliente faz a reclamação, a empresa agenda a vistoria e encontrado o defeito ou vício de construção que seja de responsabilidade da empresa, a empresa vai lá e faz o conserto. O que ocorre? Ocorre que às vezes alguns consumidores não querem que a empresa conserte, eles querem a reparação financeira. Mas legalmente falando não é esse o caminho é o reparo. Primeiro é feita a vistoria, encontrado o defeito ou vício de construção, é feito o reparo. Alguns clientes, por exemplo, para de pagar a parcela, porque a empresa faz parcelamento direto, para de pagar a parcela.
aí acha que tem um defeito, uma porta que não está fechando direito, não deixa a empresa consertar e se acha no direito de não continuar pagando a parcela. Ou então acha que vai entrar com uma ação indenizatória, pedindo danos morais por uma porta que não fecha, ou uma fresta, ou uma fissura na parede que é passiva de conserto. O que ocorre nesses casos? Entra com o processo, a gente tenta compor o acordo, quando não dá, o processo é instruído. É feita a perícia, o juiz, o Poder Judiciário ouve testemunha se for o caso, depois de feita a perícia, levanta eventual defeito que pode ser consertado, ou ele manda consertar o processo, a sentença manda a empresa consertar, ou condena a empresa a reparar o dano material. Agora, 12 anos que nós advogamos para a Madeireira Sasso, nós não temos nenhuma condenação por danos morais por vício de construção. Até porque o entendimento pacificado nos tribunais, a jurisprudência consolidada, é que isso é mérito de sabor. Mas a empresa não quer que o cliente fique com mérito de sabor, porque é uma perturbação ao cliente. Em que pese não caiba danos morais, a empresa ainda assim quer sempre resolver o problema, sempre se dispõe. Só que muitas vezes o consumidor não deixa a empresa consertar. Eu posso esclarecer aqui também que da quantidade de casas que a empresa costuma vender por mês, média de 20, 25, 30 casas por mês, se você somar essa quantidade de casas que é vendido por mês, por ano, e a quantidade de processos que a empresa tem, não chega a 2% das casas vendidas. E desses 2%, eu posso dizer seguramente que 90% é resolvido em acordo através de vistoria e conserto. Quando algum cliente faz alguma reclamação no PROCON, que é o caso dessa pessoa que fez essa reclamação na matéria vinculada por vocês, inclusive ele fez a reclamação no PROCON e essa resposta já foi enviada a resposta para o PROCON sobre esse cliente, que eu não vou falar o nome, mas que é a pessoa que fez a reclamação. Onde a empresa se coloca à disposição para fazer a vistoria e eventual acordo até com possível rescisão de contrato. Agora, eu tenho que deixar claro que não podemos rescindir o contrato a qualquer defeito que se encontra. Não. Se você compra um produto numa loja, ou, por exemplo, você compra um celular numa loja, ele apresentou defeito, a empresa não vai devolver o celular, a empresa vai consertar o celular. O Código do Consumidor é claro quanto a isso, em que a empresa tem um prazo para consertar o produto durável e o produto não durável, cada um no seu prazo. No caso da casa de madeira é a mesma coisa, a empresa tem um prazo para consertar. E se nesse prazo não conserta, não faz a parte, aí sim é possível ver rescisão contratual. Mas também posso falar que dos poucos processos que a empresa tem por vício de construção, eu não me lembro de um ou dois que tenha sido efetivamente decretado por condenação a rescisão contratual, mas sim a reparação ou o conserto. E eu repito, muitas vezes o conserto não é feito porque o cliente não deixa fazer, como é o caso dessa pessoa dessa matéria, né, que entrevistou essa pessoa que reclamou dessa casa. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Everson Kleber Cardoso, obrigado ao seu José Ilson, da empresa Madeireira Sasso, por nos receber nessa manhã. Pô, não, doutor? Só queria deixar aqui também, esclarecer, né, não deixar claro, esclarecer que a outra pessoa que fez a reclamação na casa, a dona Terezinha, ela não tem processo contra a empresa. Quem tem processo contra a empresa é o marido dela, tá? Antônio Priori. Esse processo está em trâmite e ele não foi julgado ainda. Se eu não me engano, ainda vai ser feita a perícia e instruído o processo. A instrução não cabe à empresa, a instrução processual cabe ao Poder Judiciário. E houve uma informação na matéria vinculada que o sócio da empresa teria dito que o juiz come na mão do sócio. Isso não existe, isso não é possível. Nem que o juiz coma na mão, que é um absurdo, muito menos que o seu Wilson ou qualquer outro preposto da empresa tenha falado um absurdo desse. Até porque os processos são instruídos com a maior transparência possível. Processo de vício de construção não tem segredo de justiça. Qualquer pessoa pode ir lá e pesquisar, que vai encontrar o processo e vai ver que não existe ilicitude, não existe imparcialidade do juiz. Muito pelo contrário, o Poder Judiciário tem atuado com seriedade nesse tipo de processo. E os advogados da empresa, da Madeireira Sasso, assim como os advogados dos consumidores, também têm atuado com a maior transparência e seriedade no processo. Então, isso é uma falácia, isso é uma inverdade e que a gente gostaria de esclarecer. E gostaria também de deixar claro que no dia da vinculação desta matéria, que foi sexta-feira passada, eu, advogado da empresa, liguei para a reportagem e coloquei a empresa à disposição. Porém, nos foi informado que não seria vinculado o nome de empresa. Então, nós não sabíamos nem se a matéria era realmente da Madeireira Sasso. Quando a gente viu a matéria e viu lá que a pessoa citou o nome da empresa, então nós entramos novamente em contato e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos, que é o que está sendo feito agora. Então a empresa, sim, está sempre à disposição dos consumidores, do PROCON, do Poder Judiciário e de qualquer reportagem para prestar qualquer tipo de esclarecimento.
como o seu Wilson falou, são 50 anos fazendo casas de madeira. 50 anos. Isso não se pode ser jogado ao ventilador com falácias e mentiras. A empresa está à disposição, ainda está à disposição do cliente que se sentiu lesado para tentar compor uma solução. Se o cliente acha que não dá para compor direto com a empresa, como disse o seu Wilson, ele procura o advogado dele ou entra em contato com o nosso escritório e nós vamos tentar solucionar o problema. Tá É certo. isso. Muito obrigado. Muito obrigado. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.